Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos tratar sobre o tema suicídio. Converso hoje com a psicóloga Adriana Rossetto Dallanora, coordenadora do CAPS Adulto de Lajeado, bem como com o Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. O tema que nós vamos abordar hoje é de suma importância, atual e que está revestido de um certo tabu: suicídio. Existe uma espécie de um código de ética do jornalismo, não escrito, obviamente, de não se tratar sobre o tema, principalmente da divulgação de atos atentados à própria vida. Mas há agora uma nova corrente de pensamento que diz que nós devemos, sim, conversar sobre esse tema em razão do número elevado de pessoas que retiram sua vida, como nós vamos ver ao longo do programa. Daí a importância da gente abordar hoje sobre causas, de que forma podemos ajudar essas pessoas, onde buscar ajuda, enfim. Então vamos iniciar falando sobre o tema tabu suicídio. Dr. Rafael Moreno, o que a gente pode falar a respeito? Ok. Então, Gerson, o suicídio realmente é um tema tabu dentro do jornalismo e dentro também da área da saúde. Tá? A gente acredita que ainda há muito pouco preparo ainda de todos os profissionais da saúde para atender, né, pacientes com risco de suicídio ou até famílias que tiveram um suicídio dentro da sua família. E a gente tem que quebrar realmente esse tabu, a gente tem que, no momento que a gente quebra isso aí, que a gente começa a prevenir esse tipo de caso. Se estava falando da questão do não se comentar dentro do jornalismo, e eu cito o caso de Romeu e Julieta, por exemplo, em que, enfim, esses dois jovens, enfim, uma história que aconteceu de forma real. E depois que aconteceu esse caso desses dois jovens, se começou uma onda assim, de suicídios, né, naquela época, e os jovens estavam competindo qual o enterro era mais bonito, né? Então, qual que tinha mais flor, qual que ia mais gente. E percebendo isso aí, o rei falou: olha, pessoal, vamos parar de fazer isso aí. Quem se suicidar agora vai ser enterrado sem festa nenhuma e pelado de bunda para cima. E se parou. Tá? Então isso mostra claramente o fenômeno de disseminação que tem de se falar, né, sobre o suicídio, principalmente de pessoas, de figuras de autoridade, figuras respeitosas, né? Por exemplo, a gente divulgar um suicídio de um artista que um monte de adolescente admira, isso sim é perigoso. Tá? Então, é importante sim, a gente ter esse espaço para discussão, para ver de que forma a gente deve falar sobre suicídio, mas tomando cuidado para isso também não estimular com que pessoas que já têm o pensamento venham a cometer. Psicóloga Adriana, essa história de Romeu e Julieta é interessante, né? Quando o rei proibiu, então, os enterros festivos, e algo semelhante ocorreu no nosso meio, onde que nos cemitérios dá para se ver hoje, principalmente nos mais antigos, que tem pessoas sepultadas fora da área normal, digamos assim, ali do cemitério, ou porque cometeram suicídio ou porque não tinham uma relação com alguma religião. E isso hoje não ocorre mais, né? Não, isso já não é mais visto, porque a igreja também atravessa essas relações sociais, né? E como o suicídio era visto, em alguns lugares ainda é visto pela religião assim como um pecado, né? Então as pessoas que cometiam o suicídio não podiam ser enterradas no mesmo lugar que as outras pessoas. Por isso elas eram enterradas em áreas próximas aos cemitérios, mas fora dele, né? Hoje isso já não se vê assim. Também há um tempo atrás, os ritos religiosos do enterro e dos velórios, né, os padres ou os ministros não podiam
fazer aquela celebração religiosa, né, para o enterro. Hoje já não acontece mais isso, porque a igreja também está tomando um outro lugar de olhar o suicídio, não como um pecado ou como uma fraqueza da pessoa, né, mas como um sofrimento que se tornou insuportável, que o leva a cometer o suicídio, a tentar contra a própria vida. Aí está a importância do tema de hoje. Nós vamos ver em seguida alguns números aqui da nossa região, se possível. Mas antes eu gostaria de a gente entender se existem, ambos podem responder, sinais indicadores de uma pessoa que esteja propensa a cometer um ato contra a própria vida. Existe como as famílias podem ver, entender no dia a dia, que sinais, ficar observando. Existe isso? Tem essa possibilidade? Como? Na verdade, se tem, né? A gente sabe que o principal fator de risco para cometer suicídio ou para tentar suicídio é ter um transtorno psiquiátrico de base, ter um transtorno mental. Tem pesquisa mostrando que de todas as pessoas que cometeram suicídio, que realmente morreram por suicídio, através de autópsia psicológica, tu questiona para a família, tu aplica vários questionários na família para ver se aquela pessoa tinha ou não algum transtorno, e viram que 90% das pessoas tinham algum transtorno psiquiátrico de base. Tá? Então, a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, a família já deve estar, cuidando, fazendo com que ele cumpra o tratamento de forma correta, que ele vá nas consultas, que ele vá nos atendimentos propostos. Isso é super importante. A pessoa que acaba não indo fazer o tratamento corretamente, começa lá a faltar, por exemplo, foi indicado um tratamento no CAPS-X, ele já não quer ir, já não quer, para de tomar as medicações, enfim, passa a ficar mais agitado, mais ansioso. Muitos verbalizam, eu quero me matar, eu vou pegar uma corda, eu vou pular de tal lugar. Então, a gente deve acreditar, sim. Antes era um mito, a gente estava conversando com a Adriana, de que quem se mata não fala. A gente sabe que não. Tá? As pessoas, sim, dão sinais, dão avisos, escrevem cartas, dão sinais, mudam o comportamento antes. Tem pesquisa mostrando também que a grande maioria das pessoas que cometem suicídio, tá? Elas procuraram algum profissional de saúde dias ou semanas antes do suicídio. Tá? E eu sou prova disso. Tá? Enfim, desde que eu comecei a ser psiquiatra, eu ainda tenho a felicidade de nunca nenhum paciente meu ter cometido suicídio. Mas quando eu trabalhava na rede básica, em posto de saúde, lá em Encantado, eu tive 3 pacientes que cometeram suicídio. Tá? E os 3 pacientes consultaram assim com a gente, ali comigo, uma semana antes, por aí. Então, vê que eles vão, mas obviamente a gente não sabendo, a gente trabalha, enfim, como clínico geral, às vezes a gente trabalha na rede básica, não sabe ver os sinais, eles já estavam ali pedindo alguma ajuda, né? E sim, vieram a cometer suicídio. E a gente sabe que pessoas que estão aderindo ao tratamento, no CAPS, no consultório, dificilmente vêm a cometer o suicídio completo. A gente consegue reconhecer antes, tanto que é muito difícil a gente ter um paciente do CAPS que se suicida. Os pacientes que estão em tratamento dificilmente suicidam. A chance se reduz de uma forma muito consistente. Tem alguns mitos que a gente falava antes também, por exemplo, a pessoa que fala nunca vai se matar, né? Então, a gente entende que não, que falar sobre isso é um sinal, né, de que algo está sendo difícil para a pessoa lidar, né? E às vezes tirar a vida é eliminar esse sofrimento que está insuportável, que é uma dor de um tamanho que não tem medida para aquele sujeito, né? Outros sinais que a gente avalia e que percebe no nosso trabalho e que as famílias também percebem quando nos procuram, por exemplo, no CAPS, a pessoa se isola socialmente, né? Deixa de estar com a família, não quer estar num almoço no domingo ou em outras reuniões familiares, com amigos, começa às vezes até a faltar o trabalho, né? Começa a ter um isolamento. Crises familiares, conjugais que não conseguem ser resolvidas, né?
o Dr. Rafael falou dos transtornos mentais, psíquicos ou psiquiátricos, né? Então, eles são também fatores importantes, né? Não são determinantes, né, Rafael? Assim, alguns são, poucos mas não... suicidam, né? Poucos, mas eles têm um fator importante, né? Porque, bom, um estado depressivo muito sério, a pessoa vai se isolar, a pessoa vai, enfim, estar deprimida não fazendo o tratamento, ela pode ser uma das causas, né? Bom, e esses tratamentos é que vão possibilitar a redução desse número, né? Doutor Rafael, se a pessoa está num estado depressivo, ela tem condições de buscar ajuda ou precisa de uma ajuda de um familiar, de um amigo para ser encaminhada para buscar uma ajuda? Eu acho que os dois, tá? Tem pessoas que sim conseguem reconhecer que tem o problema, principalmente mulheres, tá? O homem tem muita dificuldade de reconhecer que está precisando de ajuda. Tá? Tanto que tem hoje uma propaganda toda do Ministério da Saúde de que os homens devem se cuidar mais, fazer, por exemplo, o exame de próstata, ninguém quer fazer, né? O homem acha que, enfim, é invencível, mas isso tem que ser quebrado. O homem também adoece, o homem, inclusive, vive menos que a mulher, tá? No Brasil e no restante do mundo também. E isso também dentro da saúde mental. O homem procura muito menos o tratamento, tanto que o suicídio é muito mais comum em homens do que em mulheres. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens cometem mais suicídio. Até porque quando tentam o suicídio, os homens tentam de forma de métodos muito letais. O homem tenta com enforcamento, com tiro, se atirando de algum lugar muito alto. Então tenta com métodos letais. A mulher acaba utilizando métodos menos letais, em geral, medicações, corte de pulso, que seja. Mas, enfim, a pessoa pode sim reconhecer e se a gente vê que a pessoa está com dificuldade de reconhecer, que não quer se tratar, a família, os amigos devem sim ir atrás e estimular que ele faça o tratamento, dando apoio. A gente sabe que o tratamento do comportamento suicida ele não vai envolver só medicação e psicoterapia, ele vai envolver sim um apoio psicossocial inteiro. A gente sabe que só pelo fato dele de se sentir cuidado, de se sentir inserido novamente na sociedade, isso já melhora. Tá? Tanto que um dos fatores principais, como a Adriana comentou, é o isolamento social. Tá? A gente sabe, por exemplo, tem municípios do interior aqui que acabam tendo índices de suicídio bem maiores que nas cidades. A gente aponta, assim, a gente está estudando isso, de que o isolamento geográfico, as pessoas morarem muito afastadas dos outros, não tendo relações, enfim, o ser humano é um ser social, a gente precisa ter relações, essas pessoas acabam sim tendo mais ideação suicida mesmo e, quando vêm a tentar, tentam de forma letal. Então, só pelo fato da gente aproximar, da gente fazer terapias de reaproximação familiar, reaproximação social, isso já tem um importante fator contribuinte para a melhora desse paciente. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. No próximo bloco, vamos ver se existe alguma relação em razão do elevado número de suicídios aqui na nossa região. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema suicídio e contamos com a presença da psicóloga Adriana Rosseto Dallanora, coordenadora do CAPS Adulto de Lajeado, bem como do Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra. Olha, eu tenho uns números aqui que eu colhi a fonte é o G1.com, o Globo. Eu gosto de citar a fonte dessas grandes empresas jornalísticas do país para, se alguém tiver uma dúvida, vai lá e confere. Eu tenho um ranking de países por quantidade de suicídios, número correspondente ao ano de 2012. São números absolutos, ou seja, é quantidade, não é uma relação com habitantes. Então, em primeiro lugar está a Índia, estava a Índia em 2012, 258 mil. China, 120 mil, Estados Unidos, em terceiro, 43 mil,
Os quebrados eu não estou em números. Rússia, 31 mil, Japão, 29 mil, Coreia do Sul, 17 mil, Paquistão, 13 mil, Brasil, 11.821 no caso, Alemanha, 10 mil, Bangladesh, 10 mil. São números absolutos, doutor Rafael, mas em números relativos, o que seriam números relativos e o Brasil estaria... Na verdade, o que acontece, o número absoluto é uma medida ruim da gente, enfim, generalizar, porque, enfim, a Índia é um dos países mais populosos do mundo, automaticamente também vai ter um número muito grande de suicídio. Tá? Então, o ideal é o número relativo, que é tu pegar o número de suicídios e dividir pelo número de pessoas. Por exemplo, a gente usa, em geral, em suicídio, 100 mil habitantes. Tá? Aí, por número relativo, está a Groenlândia. A Groenlândia tem aí 83 suicídios a cada 100 mil habitantes, é a taxa mais alta do mundo. E um dos motivos que a gente acha que é a Groenlândia é em função também do isolamento geográfico, né? A Groenlândia também mora um lá, o outro acolá, então moram muito distantes, tem pouca proximidade, né? Então a pessoa, vou tomar um cafezinho com um amigo, ele tem que andar 100 quilômetros, então são muito distantes. Então, talvez seria uma explicação possível aí para este número. De qualquer modo, os números são preocupantes aqui no Brasil. Os números no Brasil, na realidade, se a gente falar Brasil inteiro, eles não são preocupantes, tá? O Brasil inteiro, tá? Esses números são preocupantes em alguns estados brasileiros, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul, se a gente pegar só o nosso estado, a gente sim chega a ter números aí acima de 15, 17, 20 suicídios a cada 100 mil habitantes, que isso já entra numa taxa elevada. Acima de 15 suicídios por 100 mil habitantes já é uma taxa elevada. E cabe lembrar que a nossa região, tá? Assim como o Vale do Rio Pardo, nós temos municípios que chegam a ter 50 suicídios a cada 100 mil habitantes, tá? Que a gente só perde aí para a Groenlândia. Em índices relativos. Isso é gravíssimo. Né? Vocês terem uma ideia, assim, você pega um município de 2 mil habitantes que tem um suicídio por ano, que talvez o pessoal, é assim mesmo, acontece um suicídio por ano aqui mesmo. Tá, mas um suicídio por ano no município de 2 mil habitantes, isso dá uma taxa de 50 suicídios a cada 100 mil habitantes. É alarmante, é um número muito alto. Tá? E que nem estava conversando com a Adriana, nós temos um problema no Brasil ainda que é a notificação, né, do suicídio e das tentativas de suicídio que são subnotificados. Tá? Por exemplo, se a pessoa tem um seguro de vida e comete o suicídio, provavelmente ela não vai ganhar o suicídio. Se chegar lá com o atestado de óbito, meu marido se matou, eu quero pegar aqui o dinheiro. Então, o que acontece? Na pressão que a família coloca após o suicídio, doutor, coloca causa indefinida aí, né? Coloca que, enfim, outra coisa, para a gente conseguir o nosso benefício. E fora que também a gente tem um costume no Brasil ainda de não ter uma tradição muito boa em vigilância epidemiológica, a gente não notifica muito bem, né, as tentativas de suicídio. Então, hoje a gente notifica as tentativas de suicídio de pessoas que vão no hospital ou que vão em algum serviço de saúde. A gente faz uma ficha de notificação e comunica para a Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente sabe que as pesquisas mostram que quase metade das tentativas de suicídio não letais não procuram serviço de saúde. Ficam em casa, vão no vizinho, botam no chuveiro. E então, o que acontece? Se mostra um dado, nós temos 20 tentativas de suicídio por mês, pode colocar que são 40, porque as 20 foram para o hospital, as outras 20 ficaram em casa. Então a gente tem uma subnotificação de suicídio e de tentativas de suicídio no Brasil. Para que o nosso público entenda, uma subnotificação significa que não há informação de todos os casos possíveis. Exatamente. Isso. Parte deles é que chegam nos órgãos oficiais, seria isso, né, doutor? Exatamente. Bem, quanto à nossa região, eu sei que a psicóloga Adriana tem os números mais específicos. Eu tenho alguns dados, assim, por exemplo, no ano de 2014, a gente teve 170 notificações de tentativas. E, dentro delas, 9 chegaram ao suicídio, né? Então, em 2014, tivemos 9 suicídios no nosso município de Lajeado. Em 2015, até o momento, até o mês de maio, né, tivemos 77 notificações, né, e um número alto já, 3 suicídios neste ano.
Aqui só em Lajeado. Aqui. Doutor Rafael, aqui você já citou que a nossa região tem um índice alto. Existe não sei se é verídico ou não, que se fala que tem um município aqui próximo, Venâncio, que tem um alto índice, né? Eu acho que isso é um fato, Sim. É um fato estatístico. E tem alguma razão específica? Você estudou isso? Eu acho que tem várias razões, assim, que se somam, né? O suicídio, ele é um fenômeno biopsicossocial, né? de causa multifatorial. A gente não pode dizer que existe uma única causa para o suicídio, porque cada caso é um caso. Mas o que a gente sabe aqui? Primeiro, nós somos uma região de imigrantes. Tá? E a imigração alemã, a imigração italiana é uma imigração recente. Tá? É diferente, enfim, da imigração portuguesa, que o pessoal veio faz quase 500 anos aqui. Nós temos aí 150 anos, né? Mais ou menos, da imigração alemã e italiana, e isso sim é um fator de risco. Ser imigrante é um fator de risco para tentativa de suicídio. Em função dessa adaptação, né? Acreditamos que ainda estão em adaptação essa população aqui. Mesmo nós, com várias gerações? Mesmo com várias gerações. Tá? Então, ser imigrante aumenta o risco também. A questão da gente ser um estado com muita área rural, tá? O ambiente rural também aumenta o risco de suicídio. Nós temos uma região aqui também que nós temos bastante pessoas com baixa escolaridade. Tá? Se a gente for pegar nos serviços de internação psiquiátrica de pessoas que tentaram suicídio, a grande maioria são pessoas com baixa escolaridade, baixa renda, e isso a gente sabe que sim aumenta. Tá? Tem uma noção, a pobreza ela aumenta o risco de doenças mentais. A pobreza é um estressor crônico, a pessoa, enfim, está sofrendo sempre. Tá? Então, isso sim aumenta o risco da pessoa vir a tentar suicídio. E a questão também dos agrotóxicos, né? Que tem algumas pesquisas, apesar de que o efeito do agrotóxico parece ser muito menor do que se pensava, tá? Mas ele sim, a gente somando vários fatores que eu te falei aqui, a gente acaba tendo um nível alto. Sem contar a questão nós somos uma região em crescimento econômico. Tá? E sempre quando a gente tem acelerações de crescimento econômico e desacelerações do crescimento econômico, a gente tem um fenômeno de suicídio. Tá? Vocês terem uma noção, por exemplo, a crise de 29 nos Estados Unidos, quanto que teve de suicídio naquela época? Tá? Foi uma época de desaceleração da economia e fenômenos também de aceleração da economia. Os países em desenvolvimento acabam tendo mais suicídio quando estão em rápido crescimento econômico, talvez porque quem não consegue acompanhar isso aí, ou gente que talvez ganhe muito dinheiro de uma forma muito rápida, daqui a pouco acaba vindo a perder. Isso também, a gente sabe que mudanças bruscas assim de rendimento, isso é um baita estressor, né? Enfim, tu era dono de uma empresa e daqui a pouco tua empresa falha. Ou tu estava num bom emprego, daqui a pouco demitido, tem que baixar o nível de vida. Isso é um baita estressor, isso também aumenta o risco de suicídio. Doutor Rafael, a questão do agrotóxico, ele é um dos fatores que se imagina que leva ao suicídio. Mas seria porque ele causa em razão de uma doença que ele causa, ou o agrotóxico atinge diretamente o cérebro, enfim? O agrotóxico, esse tem compostos organofosforados, tá, que acabam mexendo no metabolismo da acetilcolina do cérebro. Tá? Exatamente a relação da acetilcolina com o suicídio a gente não sabe muito bem, não tem pesquisa mostrando. A maioria das pesquisas mostram que o metabolismo da serotonina que está alterado no suicídio. Tá? Mas ainda nem com a serotonina a gente sabe muito bem se aumenta mesmo o risco de suicídio. Tá? Então a gente não sabe muito bem a relação de causa e efeito do agrotóxico com o comportamento suicida. Não está bem claro ainda. Não está claro. Psicóloga Adriana, esses números que você divulgou são oficiais aqui do nosso município, é isso? E aí tem faixa etária, faixa de renda? Não, esse dado Vocês não aqui. Entram nisso? Não. Você restringe? Tem na vigilância epidemiológica, tem todos os dados possíveis de serem acessados. Aqui no momento eu não no tenho. caso você não, mas existe por faixa etária, por renda, gênero, sexo, gênero, enfim. Mas dá para se dizer assim de modo geral, pelo que você lembra,
que há uma concentração numa determinada faixa de renda, de idade, de gênero? Olha, não tenho como precisar essa informação agora, mas Okay. acho que é importante a gente pensar, o Rafael estava falando da questão da pobreza, né, da renda, né? Mas é importante pensar que não é só na pobreza que isso acontece, né? Isso aparece talvez mais, talvez porque alguns casos não são notificados, como a gente estava falando antes, né? Há uma dúvida nesse sentido se não existem tantos ou se eles não estão notificados porque às vezes há um preconceito, né? E às vezes nas classes média e alta, isso pode ser um agravante das próprias relações sociais, né? Bom, uma pessoa que tenta o suicídio ou que comete o suicídio, como essa família vai ser cobrada? Bom, onde essa família errou? Né? Então tem um julgamento também que passa pela moral, né? E que bom, pode levar a um aumento até das notificações ou das subnotificações, né? E se a gente pensar que o suicídio é algo de intenso sofrimento, né, do sujeito, poder pensar que ele vai ver o suicídio, o fim da vida, como a última e a única possibilidade de acabar com o sofrimento. Psicóloga Adriana, eu fui avisado que nós chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Nós vamos a um intervalo e retornamos em seguida. Okay. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Estamos tratando sobre o tema suicídio e contamos com a presença da psicóloga Adriana Rosseto Dallanora, coordenadora do CAPS adulto aqui de Lajeado, bem como do Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra. Nos blocos anteriores, a gente quebrou, espero, o tabu de falar sobre suicídio. Acho que a sociedade tem que discutir, sim. Vimos que os números vimos números do mundo, vimos números do Brasil e na nossa região, e que os números aqui são preocupantes. Daí a razão da gente conversar sobre o tema. Bem, a gente viu também no primeiro bloco que as pessoas dão sinais e que as famílias, os amigos, os que estão próximos, têm que se ater a eles e procurar ajudar, ok? Bem, agora, o poder público, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão sofrendo, as famílias, enfim, vamos começar entendendo o que é o CAPS. Ok. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, é um serviço que foi criado a partir da reforma psiquiátrica, tá? Que é um modelo de substituição aos modelos manicomiais existentes, né? Até o fim da década de 60, pela década de 70. O CAPS é um dos serviços substitutivos dessa nova rede que se pensa em saúde mental. Traduzindo um pouco para que se possa compreender melhor, os CAPS, eles acolhem pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Como a gente vinha falando antes, que o suicídio é algo de uma dor insuportável para esse sujeito, né? E que ele vai dando pistas nesses momentos em que ele se encontra sem nenhuma alternativa para a sua vida, né? Os serviços de saúde, o CAPS é um dele, todos os postos de saúde, unidade básica de saúde e estratégias de saúde da família, sim, tem condições de receber uma pessoa ou uma família que busca ajuda para essas situações, tá? Os CAPS vão ter um tratamento, um serviço especializado em saúde mental. Uma pessoa nos procura, e antes tu perguntavas, né, como fazer, a pessoa procura, né, ou são os que estão ao redor dela. Sim, às vezes as pessoas procuram porque não suportam mais e querem encontrar alguma alternativa, né, para a sua vida. Procuram um serviço, falam do seu sofrimento e no serviço a pessoa é acolhida. E esse acolhimento, ele diz de algo que é possível para qualquer pessoa fazer,
né? Nós profissionais temos um preparo técnico para isso, que vai dizer de um cuidado, de um tratamento, mas qualquer pessoa que falar isso na família ou para um amigo pode ser acolhida. Isso não pode ser, se fazer de conta que não se escutou, né? Então, talvez por isso às vezes os suicídios acontecem, porque se faz de conta que não se escuta, porque era pecado, porque quem fala não faz, né? Por alguns mitos que ainda assolam a nossa sociedade. Mas chegando no serviço, ela vai ser avaliada por uma equipe profissional, né? E a partir dali, junto com a família e com toda uma rede de cuidado, vai se criar estratégias para que essa pessoa seja tratada e a partir dali ela possa encontrar na sua vida um novo olhar para aquilo que perdeu o sentido, né? Vivemos hoje numa sociedade, Gerson, em que a rigidez é muito grande. A gente não pode falhar. Se eu cometer um erro, se eu perder meu emprego, se eu for mal numa disciplina na faculdade, se eu não passar de ano na escola, se eu terminar o casamento, enfim, qualquer adversidade, mas que faz parte da vida da gente, muitas vezes isso é visto como uma falha, né? E essa falha toma um tamanho tão grande para o sujeito que ele não consegue lidar com isso. E aí não tem um suporte familiar, de amigos, e às vezes leva a uma tentativa de suicídio como a última alternativa, né? Algumas pessoas dizem, tá fazendo isso para chamar atenção. Às vezes esse chamar atenção ele não pode ser visto como algo pejorativo, mas ele sim pode ser para chamar atenção de que algo não está bem com ele, né? Então é preciso estar atento. Os serviços públicos têm toda uma gama de tratamentos disponíveis gratuitos para a população através do Sistema Único de Saúde, que vão além do serviço especializado, que é o CAPS, toda uma rede de apoio nas unidades básicas, e tem também uma rede medicamentosa para isso. Em muitos casos, o uso de medicamentos psiquiátricos, ele se faz extremamente importante, né? Então, tem toda uma rede de cuidado que o serviço público faz. No caso do CAPS, vocês têm também à disposição médico-psiquiatra? Sim, a gente trabalha com uma equipe de multiprofissionais que atendem, são médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, oficineiros, né? O que são oficineiros? Oficineiros são pessoas geralmente com ensino médio, mas que trabalham com a lógica da reforma psiquiátrica dentro do serviço e fazem um trabalho de oficinas junto com a equipe, né? As oficinas terapêuticas, que a gente chama. Onde fica localizado? Antes de dizer a localização, se houver a necessidade de tratamento psicanalítico ou de químico, também se oferece isso? Sim, atendimentos psicológicos e psiquiátricos, sim, os CAPs oferecem. Análise, inclusive? Análise na lógica da psicanálise, não. Né? Mas a gente, sim, faz em alguns momentos atendimentos individuais para os sujeitos em intenso sofrimento. Não é o foco dos CAPs, atendimentos de psicoterapia individual, como se faz nos consultórios, né, de psicanalistas ou psicólogos. Mas também a gente faz, é uma das modalidades de atendimento, assim como grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas e outros modos de cuidado. Eu acho que você respondeu que também, se houver necessidade de remédios, enfim, é oferecido gratuitamente. Sim. Tem todo um serviço do SUS que presta isso. A pessoa é atendida no CAPS pela equipe, pelo médico, e o médico faz parte da equipe, né? Não é um trabalho isolado, a equipe trabalha junto. E quando há necessidade do medicamento, essa solicitação, essa receita, tem como disponibilizar pelo SUS, sim. E o CAPS aqui em Lajeado está localizado? Na Rua Saldanha Marinho, 770, no centro. Lajeado conta com 3 CAPS. 3? O CAPS adulto, o CAPS infantil, que também fica na Saldanha Marinho, e o CAPS álcool e outras drogas, né, que é o CAPS especializado na dependência química.
Tá? Fica no mesmo local? Não, ele fica na Santos Filho, quase em frente ao cartório eleitoral. Ah, sei. Sim, Tá ali naquela rua. A gente conta com oficinas terapêuticas nas unidades básicas de saúde. Eu acho bem importante trazer esse exemplo que a gente tem. Há alguns anos atrás, nós tínhamos um bairro na nossa cidade que tinha um alto índice de suicídio. E junto com toda a rede de saúde, e na época foi-se pensado o que fazer para diminuir aquele índice. Naquele momento se criou lá, junto com os CAPS, uma oficina de música, porque o CAPS tem uma das suas oficinas de música. Tá? E o pessoal do CAPS se desloca semanalmente para o bairro Conventos, desde 2012, e lá faz uma oficina de música. Tem um coral, que agregado aos grupos de música dos 3 CAPS. Né? Temos um grupo, então, que se chama Maluco em Concert. Mas lá em Conventos, essa oficina passou a existir e ela tem uma forma muito importante ali, porque diminuiu o índice de suicídios. Então, isso mostra que o cuidado em rede e o cuidado atento, né, tanto dos profissionais quanto da própria comunidade que aceitou aquele espaço e que, bom, a minha vizinha não está bem, o meu amigo não está bem, eu vou levar para a unidade básica de saúde, isso faz com que os índices diminuam, porque as pessoas começam a encontrar outras alternativas de vida, outras possibilidades, olhar a vida com outro olhar. Né? Problemas todos vamos ter, né? Crises na vida todos vamos ter, mas é como nós vamos lidar com isso, como vamos tornar esse sofrimento possível de seguir em frente. Doutor Rafael, há uma razão possível de se identificar que um determinado bairro de uma cidade tem um índice maior que outro? Pois é, na verdade, Lajeado, apesar de ser uma cidade com 70 mil habitantes, né, por volta de 70 mil habitantes, ela tem características muito específicas de cada bairro. Né? Então, nós temos, por exemplo, bairros mais periféricos, bairros com características mais de periferia, bairros mais com características de grandes centros urbanos, e nós temos bairros também com características rurais. Né? A gente pode pegar São Bento, Conventos, tem características mais rurais. E a gente sabe que o meio rural, por exemplo, ele está associado com mais tentativa de suicídio, por exemplo, e a questão também da própria cultura daquele bairro. Elas são diferentes dentro de Lajeado, a gente sabe que tem várias culturas dentro do mesmo município. Isso também influencia. A gente sabe que um dos principais fatores de risco para a tentativa de suicídio é tu ter alguém na família que tentou. Tá? Então, eu trabalho em alguns municípios aqui onde a gente, em determinadas áreas daquele município, praticamente toda casa tem alguém que cometeu suicídio. Então, você vê que dentro daquela zona ali, praticamente todo mundo tem um grande fator de risco, que é uma tentativa de suicídio dentro da família. Então, isso com certeza vai aumentando aí o risco de vir a tentar o suicídio. Doutor Rafael, e aí eu vou fazer uma pergunta de quem ignora o assunto, que desconhece o assunto. Existe uma expressão que diz que em casa de suicídio não se fala em corda suicida. Aí eu te pergunto, dentro do conceito que esse novo conceito de falar sobre o suicídio, é interessante nessas famílias se falar? Eu acho que sim. Tá? Eu vou te dar um exemplo do que a gente fez, eu vou citar o município como exemplo, que é o município de Sério. Tá? Sério tem uma taxa altíssima, tá? de suicídios, certo? Está dentro daqueles municípios pequenos que acaba tendo talvez um suicídio por ano, 2, que isso já eleva lá quase as taxas da Groenlândia. O que a gente está fazendo em Sério, que acho que vai surtir um efeito, é exatamente isso. A gente está visitando essas famílias com toda a equipe de saúde, né, de saúde mental, e abordando abertamente a questão do suicídio. Ter uma noção, a gente fez uma visita recente em 10 casas, tá, em que os agentes comunitários de saúde reconheceram o risco de suicídio, e dessas 10 casas a gente conseguiu resgatar 3 pessoas que estavam em um risco muito alto, já com planos
Né? E todas as 3 não estavam em nenhum tratamento de saúde mental, né? Estavam em tratamento com clínico. Bem, nós vamos retornar a esse tema, porque agora nós chegamos ao final de mais um bloco, vamos ao intervalo e retornamos em seguida. O programa Entre Linhas está de volta. Estamos tratando sobre o tema suicídio e contamos com a presença da psicóloga Adriana Rossetto Dallanora, coordenadora do CAPS Adulto de Lajeado, bem como do Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra. Nós já vimos muita coisa no programa de hoje. A gente viu que temos que quebrar o preconceito de falar sobre suicídio. Nós vimos que é importante as pessoas buscarem ajuda, os amigos identificarem quando um outro amigo está sofrendo ou fala a respeito sobre o tema, indicar caminhos de ajuda que a gente já viu, o CAPS atende, e neste bloco a gente vai, inclusive, aprofundar mais. Outra coisa, doutor Rafael, a gente já fez aqui um outro programa tratando sobre assuntos relacionados à área da psiquiatria, e é importante que as pessoas saibam que tem que quebrar também um preconceito, um mito, um tabu que se tem de que se alguém buscar uma ajuda, um tratamento com um psiquiatra, ele tem, entre aspas, a pecha de louco. Ao contrário, buscar uma ajuda, um médico especialista em psiquiatria é uma honra para cada cidadão. Tinha um momento aqui no nosso país que era entre aspas, importante, bonito dizer, os artistas diziam que tinha o seu psiquiatra, o meu psiquiatra. Que bom que toda a população, principalmente mais carente, pudesse dizer, eu tenho o meu psiquiatra. É sinônimo para mim de que as pessoas podem buscar um caminho de uma vida mais feliz, ok? Vamos quebrar esse preconceito. Buscar a ajuda de um psiquiatra, tomara que todos pudessem, ok? Bem, nós vimos no bloco anterior que nós temos aqui em Lajeado o CAPS, que tem uma estrutura, uma rede, onde as pessoas podem buscar essa ajuda, indicar os amigos, familiares para buscar essa ajuda. Mas e nos municípios menores que não têm CAPS, doutor Rafael? Como pode buscar essa ajuda? Os municípios abaixo de 15 mil habitantes, eles, a princípio, não conseguem ter CAPS, a não ser que reúnam alguns municípios e façam. Então, a realidade da grande maioria da nossa região, aqui do Vale do Taquari, é não ter CAPS no seu município. Aí nós temos núcleos de apoio à atenção básica, ou núcleos de apoio à saúde na família, que são equipes também multidisciplinares, né, equipes reduzidas, que têm psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pessoas que realizam oficinas terapêuticas, e alguns municípios também contam com um psiquiatra nessa equipe, onde a pessoa que está em algum risco, a pessoa que está sofrendo psicicamente, ela pode vir a procurar. E a importância também da gente contar com o papel das agentes comunitárias de saúde, que elas sabem tudo o que acontece na comunidade, porque elas vivem na comunidade. E a gente tem que ouvir mais esses profissionais, eles são de extrema valia, porque eles sabem reconhecer quem é que está em risco e para ter uma noção, a pessoa da ideação dela começar a pensar em querer se matar e vir a tentar, isso dura 3 meses. Então, se a gente faz uma campanha anual contra o suicídio, a gente não vai pegar um monte de gente. E o agente comunitário de saúde, ele está mensalmente visitando as pessoas. Pô, aquela visita já sabe que é mais deprimido, já sabe que tem problemas com o uso de álcool e drogas, aquela visita já não está muito bem. Opa, se marca uma visita da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde na Família, ou do NAAB, né, que é o Núcleo de Apoio à Atenção Básica. O pessoal vai lá, resgata, chama para tratamento. Então, a importância de se saber que em municípios pequenos também as pessoas podem contar com a equipe de saúde mental. E Lajeado, tem mais? Sim, Lajeado também conta atualmente com o Comitê de Promoção à Vida, que é um comitê formado por profissionais de diversos setores, não só dos CAPS, mas da rede básica, da UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, né, que também atende essas emergências, né, e algumas unidades básicas de saúde, onde se pensam estratégias para o que vamos fazer para esses números que estão aparecendo, o que vamos fazer para evitar os suicídios ou as tentativas de suicídio. Então, são pessoas que se reúnem
mensalmente para pensar essas estratégias junto com toda a rede, que são os CAPs, as unidades, são pessoas desses serviços e que também está aberto para pessoas para outros serviços, escolas, a educação, a assistência social, para pessoas poderem pensar juntas, né? E como o Rafael falou, a questão das agências comunitárias de saúde, que estão dentro do território onde mora esse sujeito, são de extrema importância para todos os serviços, né? Porque elas estão ali, como disse o Rafael, elas estão lá, elas vivem naquela comunidade, elas sabem o que está acontecendo lá naquele lugar. Então, elas são esse profissional que também pode procurar os serviços, que vai levar essa pessoa que está em sofrimento para um dos serviços, para a unidade básica de saúde e para os serviços especializados, né? Vai procurar essa rede, vai acionar essa rede de cuidado, né? E a importância também de, se o paciente está num risco muito alto, está com um plano de se matar muito bem feito, o paciente ou tentou suicídio e, enfim, sobreviveu à tentativa de suicídio, que essa pessoa aí sim tem que procurar diretamente o serviço de urgência, né? Porque aí é um caso muito grave, talvez tenha que ser hospitalizado, ter que se desintoxicar, daqui a pouco, enfim, eu já atendi paciente que num enforcamento deslocou a coluna vertebral, a cervical, a pessoa fez uma fratura, com risco até de ficar paraplégica, por exemplo. Então, lembrar que após uma tentativa de suicídio, o primeiro atendimento dificilmente vai ser do psiquiatra. É primeiro uma urgência clínica ou cirúrgica, que o paciente chegou, enfim, intoxicado, talvez vai ter que ir para a UTI. Uma medida muito legal que a gente tomou, né, junto com o CAPS, foi de a gente tirar as medicações tricíclicas, tá? Que são antidepressivos, que é o amitriptilina, a imipramina, que são medicações enfim, que têm um risco de intoxicação. Desde que a gente tirou, acho que reduziu bastante assim, os casos de intoxicação por essa medicação. Tá? Então, a importância de se retirar essas medicações assim, de distribuição, assim, dar qualquer receita, assim, isso é importante. Assim. E tem uma relação, doutor, de vícios com suicídios? Sim, com certeza. Até tabagismo aumenta o risco de tentar suicídio. Tá? A gente sabe que tabagistas tentam mais suicídio, alcoolistas tentam mais suicídio. Homem que mora sozinho e tem problema com álcool, olha, é muito perigoso, extremamente perigoso. Mas fumante também tem risco aumentado. Isso é uma relação com um dos componentes do cigarro e com o cérebro? Vamos, só agora fiz a analogia aqui, o organofosforado, tá, ele age acetilcolina, tá? E o tabaco, a nicotina, também age no metabolismo da acetilcolina, que é um neurotransmissor cerebral. Daqui a pouco estamos chegando num link aqui, né, do porquê que aumenta. Mas, enfim, a gente sabe que o fumante também, em geral, é mais ansioso, ele tem mais depressão, ele se alimenta de forma pior, ele tem piores hábitos de vida. Então, daqui a pouco pode ser uma relação indireta, né? Talvez não direta do tabaco. Nós vimos que aqui em Lajeado, felizmente, há uma grande preocupação do poder público com o tema. Tanto que a psicóloga Adriana já deixou claro toda isso que vocês estão fazendo, envolvendo as UBS, as agentes de saúde, o CAPS, uma rede. E isso é recente ou já vem se fazendo há mais tempo? Não, isso se faz há muito tempo, né? O CAPS, por exemplo, existe há 12 anos em Lajeado e antes dele existir como CAPS, era um ambulatório de saúde mental. Então, esses serviços já existem há muito tempo e vêm criando estratégias. Talvez hoje estejam aparecendo um pouco mais, porque também está se quebrando um pouco. Isso, a gente falava nessas quebras importantes, o preconceito contra as pessoas que procuram um serviço público de saúde mental ou que procuram um psicólogo ou um psiquiatra, né? Mas porque ainda tem preconceito, as pessoas às vezes não querem ser vistas entrando no CAPS, por exemplo, né? Não querem contar no trabalho que são atendidas lá, porque é um preconceito. Bom, a pessoa que é atendida no CAPS é louco. Não, a pessoa que é atendida no CAPS, ela está em sofrimento e ela precisa de cuidado, né? A loucura tem um outro lugar aí que a gente poderia ter um outro programa para falar sobre isso. Mas, enfim, a loucura é vista como algo ruim
sim, traz sofrimento, né? Mas precisa de cuidado, precisa de acolhimento, precisa ser escutado. E é essa a função dos serviços de saúde, né? Não só dos CAPs, como das unidades básicas de saúde também. Doutor Rafael, eu sei que o senhor está envolvido em pesquisas sobre o tema. O que tem a dizer a respeito? Então, a gente está concluindo agora uma pesquisa, já enviando para alguma revista, tá? A gente relacionou os tipos de abuso na infância, os tipos de trauma na infância, com comportamento suicida ao longo da vida. E a gente chegou a resultados muito interessantes de que, ao contrário do que todos imaginavam, o pior tipo de abuso que tem para a pessoa vir a tentar suicídio é o trauma emocional, é o abuso emocional, é o que essa criança ouviu, foi denegrida, foi insultada pelos pais, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Isso foi o que mais influenciou, muito mais do que o abuso sexual, por incrível que pareça, e muito, mas muito mais do que o trauma físico, o abuso físico, ou seja, enfim, agredir fisicamente a criança. Então, e hoje pouco se fala do abuso emocional, pouco se fala do que se fala para a criança, o que se xinga para a criança. E a gente vê em tudo que é lugar, assim, a pessoa está num parque, seu desgraçado, tu não presta, é imprestável, tu rodou, tu é burro. Às vezes até os próprios professores, né, enfim, do jeito que falam, a gente sabe, a gente atende em consultório esse paciente. E, em geral, o que a gente ouve nos consultórios, as pessoas trazem traumas assim, emocionais. Tá? Olha, eu era denegrido no colégio, eu sofria bullying, eu via meus pais sempre brigando. E a gente está vendo que isso, sim, isso é um dado novo. Assim, poucas pesquisas, nossa pesquisa, enfim, envolveu 70 mil pessoas no Brasil inteiro e mostrou esse dado assim, que aumenta pessoas que foram severamente abusadas emocionalmente chegam a cometer 50 vezes mais tentativas de suicídio que uma pessoa que não sofreu. E outra pesquisa que o grupo agora está montando um protocolo é de uma medicação chamada cetamina, que é um anestésico e que já foi aprovado para tratamento de crise aguda de depressão ou crise aguda suicida, onde era injetado de forma endovenosa e isso reduz rapidamente o risco de suicídio, tá? De forma endovenosa. Porém, a forma endovenosa causa bastante efeito colateral. A gente está montando agora um protocolo de pesquisa onde a gente vai usar essa medicação por via sublingual, que tem menos efeito colateral e talvez a gente possa utilizar até assim, a pessoa vai no consultório ou a pessoa que está em crise, a gente vai lá na casa, aplica essa medicação e a pessoa rapidamente recupera, sai do risco, mas óbvio que é só para resgatar a pessoa. E aí depois ela sai em tratamento, porque às vezes o grande problema é aquele risco agudo, que a pessoa passa aqueles dias ali e acaba vindo tentar suicídio. Essa medicação que ela faz dá uma melhorada na pessoa rapidamente, e isso que a gente quer pesquisar agora também. Pois bem, chegamos ao final do programa de hoje. Nós tratamos sobre o tema suicídio, contamos com a presença da psicóloga Adriana Rosseto Dallanora, coordenadora do CAPS Adulto de Lajeado, também do Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra. Agradeço a presença de vocês, agradeço o acompanhamento de você que está nos vendo aí, nesse momento, em casa, ou enfim. Só quero lembrar que você pode rever este programa, bem como outros programas Entre Linhas, no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma boa noite.